Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Graças a Deus, estamos juntos, firmes e fortes, alegres, animados, reavivados pela palavra de Deus, na presença do Senhor. Como é que você está? Eu desejo de coração que você, sua casa, sua família estejam bem e vamos ficar melhores por causa da palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 4, versículos 1 ao 5. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e me disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: Que é isso que você tem na mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: Estenda a sua mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a sua mão e pegou a serpente pela cauda, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Ainda estamos com Moisés na sarça ardente e a preocupação de Moisés é a mesma: Senhor, não vão acreditar em mim. E Deus pergunta para Moisés: O que você tem nas mãos? E Moisés responde: uma vara. Deus gosta tanto de relacionamento que nos faz perguntas óbvias. É claro que Deus sabia que Moisés tinha um cajado, uma vara em suas mãos. Moisés e todos os outros pastores, os líderes, usavam cajado porque o cajado é um símbolo de autoridade. Moisés usava aquele cajado para conduzir as ovelhas do seu sogro. Era um objeto comum nas mãos de Moisés, mas que espiritualmente simboliza a autoridade. Assim também é nas nossas vidas. E Moisés diz: Senhor, eu tenho um cajado. Joga esse cajado no chão, Moisés. Aqui nós aprendemos várias lições. O cajado é um símbolo de autoridade, mas jogado ao chão, aquele cajado se transforma em serpente. E isso também nos faz lembrar que quando jogamos a autoridade que Deus colocou em nossas mãos, quem primeiro se aproxima de uma pessoa que está sem autoridade é o inimigo. Mas nós estamos falando espiritualmente, estamos falando agora do poder de Deus. Deus fazendo Moisés acreditar no seu chamado. Deus mostrando evidências sobrenaturais. Joga esse cajado no chão, Moisés, e se transformou em uma serpente. É um deserto, é um lugar seco, árido, muito comum serpentes, e elas eram muito temidas. Aqui no Brasil nós temos um ditado que é matar 2 coelhos com a cajadada só. E com um cajado, Deus estava chamando a atenção de 2 culturas totalmente diferentes. A cultura egípcia e a cultura israelita. Todos 2 temiam as cobras por motivos diferentes. Os egípcios acreditavam que a cobra, a serpente, é um símbolo de autoridade, de realeza. Vocês já perceberam que naquela coroa do faraó tem uma serpente ali bem no meio? É símbolo de majestade. Mas os israelitas temiam as cobras por outro motivo. Lembrava a tentação no Jardim do Éden. Os israelitas temiam as cobras por elas serem astutas, por ter enganado Eva. Então, quando Moisés depois de apresentar essa cobra para o povo, iam assustar 2 culturas, 2 povos com uma cajadada só. Moisés, na sua mão, é símbolo de autoridade. Quando você joga no chão, se transforma em uma serpente pelo poder de Deus, Deus fazendo do natural o sobrenatural. E depois Deus diz assim para Moisés: Moisés, pega pela cauda. Pega com cuidado. Não era para Moisés ter medo, mas porque teria um. E esse é o nosso Jesus que esmagou a serpente, a semente da mulher. E ao transformar o cajado em uma cobra e depois de volta em um cajado,
Deus está demonstrando o seu poder sobrenatural aos deuses do Egito. Esse é um milagre, é um sinal de que Deus é o verdadeiro Deus de Israel, soberano, capaz de controlar a criação da maneira de que os magos e os deuses do Egito jamais conseguiriam. Moisés, você quer um sinal para que eles acreditem em você, de que eu sou o Deus verdadeiro que te enviou, então joga o cajado. Vai assustar, chamar a atenção de dois povos diferentes. Moisés, você vai demonstrar para Faraó que aquele símbolo de majestade que ele tem na sua coroa, quando você joga esse cajado no chão, não é nada. Que aquilo que ele entendia como poder, autoridade, realeza, nas mãos de Moisés era jogado ao chão, porque poder mesmo tem o Deus de Israel. E é claro que ia deixar chocado os egípcios, os hebreus, mas Moisés não ia mais ficar assustado quando demonstrasse para Faraó o poder de Deus. É isso, é o segredo que Deus tem com cada um dos seus filhos, é o poder que há em entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com Deus. Primeiro Deus tratou Moisés, teve um encontro íntimo com ele, fez com que Moisés acreditasse primeiro no poder de Deus, para que quando Moisés se apresentasse a Faraó e jogasse aquele cajado no chão, Moisés já sabia o que ia acontecer. Já tinha um nível de intimidade com Deus, já tinha um relacionamento, uma conversa. Deus estava mostrando para Moisés: vão acreditar em você. Mas Moisés primeiro teve que acreditar em Deus. Moisés também sentiu medo, quis fugir, mas o Senhor disse: pega pela cauda, Moisés. Moisés enfrentou o seu medo, pegou a serpente pela cauda e se transformou de novo em um cajado. Nós precisamos confiar em Deus cada dia mais. Moisés também deu passos de obediência quando pegou de volta aquela serpente e se transformou em cajado. O mesmo cajado que mais tarde abriria o Mar Vermelho, tocaria na rocha, sairia a água da rocha. Esse mesmo cajado, símbolo de autoridade de Deus na vida de cada um, na sua vida, na minha vida. Esse mesmo cajado ainda hoje precisa ser usado por nós, pais, pelos professores, todas as pessoas que perdem esse cajado, essa autoridade. O inimigo chega bem perto de uma pessoa que não está usando a autoridade que Deus deu para nós, para cada um de seus filhos. Amém, amados irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais essa manhã maravilhosa. Nós te agradecemos por tua palavra lida. Nos ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajuda a recuperar o cajado, a autoridade na nossa vida, com os nossos filhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a resgatar as dracmas perdidas. Ajuda cada um dos teus filhos, Pai, a terem liderança, não opressão, mas uma liderança espiritual nas suas vidas, nas suas casas, com as suas famílias. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, ajuda os enfermos, Pai, a serem curados. Ajuda, Senhor, os pastores, os ministros, todas as pessoas que trabalham para ti nas igrejas, Pai, a terem uma autoridade santa, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os teus filhos que estão comigo em oração nesse momento. Abre portas de emprego para os desempregados, Senhor. Abraça os aflitos, cura os enfermos e continua conosco como poderoso que o Senhor é. Nós te louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Muito obrigada pela presença de sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Se Deus quiser, às 6h30. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.